Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar aqui a respeito da matriz de Eisenhower. É mais um dos vídeos da nossa playlist de organização pessoal e a gente vai compreender um pouco mais a respeito dessa matriz, que ela pega todas as suas tarefas do dia a dia e aí ela julga, você define, né? Você como a pessoa que vai organizar as suas tarefas, você pode definir o nível de importância e urgência. Vamos colocar em prática em uma tabela que eu pré-defini, que é um diagrama que eu já tenho pronto. Então, vamos ao vídeo. Bom, vamos compreender aqui como trabalhar com a matriz. A matriz de Eisenhower, basicamente, são 4 quadrantes e dentro de cada um desses quadrantes a gente tem o nível de importância e de urgência, né? Então, a gente vai considerar aqui que esse primeiro quadrante aqui, que é o quadrante verde, as cores, na verdade, você define para você a cor que você julgar importante ou necessária, tá? O importante é que você saiba a ordem do nível de importância e urgência. Aqui a gente vai entender primeiro os quadrantes e na próxima etapa a gente vai entender que informação você pode estar colocando em cada um desses quadrantes. Então fica a dica aqui, você usa uma tabela, você pode usar uma folha de sulfite, pode usar um quadro, né, aí no seu escritório, ou exatamente programas. Eu até aconselho você usar o Google Keep, que na verdade o Google Keep você pode usar ele da seguinte forma, que seria criar keeps com cores específicas aqui, por exemplo, um keep com uma cor verde, um keep com a cor roxa, amarela e vermelho, né? E aí você vai definir esse título que a gente tem aqui, que é importante e urgente, por exemplo, e aí você vai colocando suas tarefas ali no processo do dia a dia. E aí, como você já sabe esse nível, já compreendeu como a matriz funciona, você vai definindo o que é urgente, o que é importante, e aí fica fácil de acessar. Por que eu aconselho o Google Keep? Porque a forma interessante de você trabalhar com ele seria que você alimenta essa estrutura através do seu computador, que é seu notebook ou desktop, e aí você consegue acompanhar essas informações através do seu smartphone, que é seu celular. Então, é uma forma bem prática de você estar sendo mais eficiente no seu trabalho, tá? Mas vamos compreender aqui a matriz por completo e cada quadrante. Bom, nosso primeiro quadrante, nós temos a seguinte informação. A gente tem urgente e importante. É algo que você deve fazer agora. Então, é uma informação que chegou agora para você, você deve fazê-la agora. Ela não deve ser deixada para depois, tá? Em nossa classificação, nós temos aqui importante, mas não urgente. Então, é algo que você julga importante, mas ele não tem um nível de urgência. Não precisa ser feito hoje ou amanhã. É algo que você pode programar para fazer, tá? A gente vai entender um pouco mais sobre o que deve ser programado, tá? E aqui embaixo nós temos o terceiro quadrante, que é algo que você tem um nível de urgência, mas não é importante. E aqui você pode delegar para outras pessoas, tá? Eu até brinco com o termo delegar, que é você passar essa informação para um próximo, para um colaborador da sua empresa. Por exemplo, você tem uma secretária, você pode pedir para ela fazer essa informação, né? Pode estar dando continuidade. Só que você tem um ponto bastante importante. Quando a gente delega, você não pode delargar. Então, é importante que você passe para outra pessoa, mas você acompanhe esses processos. Senão, não vai ter nenhuma urgência e muito menos importância. Então, não vai funcionar bem, tá? Então, quando você delegar para outra pessoa, você deve acompanhar esse processo. Você deve entender o que aconteceu, o resultado final, tá? A ação daquela tarefa que você passou. Bom, em nosso último quadrante, nós temos aqui o quadrante de número 4, e aí a gente tem nem urgente e nem importante. Esse aqui você pode eliminar, são aquelas coisas que realmente só vão atrapalhar no seu processo do trabalho, né, do dia a dia. Então, são tarefas, na verdade, você nem deve ter elas aí dentro do seu quadrante. Então, é bastante importante. Minha sugestão, pessoal, é dar uma olhada no card que eu vou deixar fixado sobre um keep que você vai usar essas mesmas cores. E aí eu vou compartilhar essa estrutura aqui, né, que é esse nosso layout aqui, nesse keep, e aí você pode estar organizando a matriz, só que dentro de um próprio programa, que você pode lançar no seu computador e acompanhar pelo seu celular, que é o Google Keep, tá? Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Dá uma olhada nos cards e a gente acompanha. Vamos para a próxima etapa. A diferença entre importante e urgente. Então, na estrutura anterior, a gente entendeu que a matriz de Eisenhower ela é estruturada em
4 quadrantes. E a gente entendeu a importância e a urgência. E aqui a gente vai compreender que tarefas são essas, né? Importante e urgente. Bom, nós temos aqui um diagrama, essa estrutura aqui para facilitar a visualização, mas vocês percebam que eu utilizo os mesmos títulos que eu tenho no anterior para ficar fácil a linha de raciocínio, e além disso as cores, tá? A ordem aqui para a gente não é importante, as cores e o título, tá? Então, vamos iniciar por esse que está na lateral esquerda. Então, a gente tem as atividades, deixando clara essa informação, nem urgente nem importante. Então, imagina que a gente tem aquelas pausas, né, no trabalho durante o dia a dia, e aí você vai lá pro o local que você pode tomar um cafezinho, tomar um chazinho, né, comer uma bolachinha, e aí você fica numa pausa longa, né, uma pausa longa ali falando sobre coisas aleatórias que na verdade não vão contribuir nas suas tarefas do dia a dia. Outra coisa também, que não está aqui, mas você pode estar também usando isso como referência, é acessar suas redes sociais no horário de trabalho, como tarefas, e aí você vai perceber que aquilo ali não vão contribuir nada nas suas tarefas. Então, acho que são coisas que você deve eliminar. Então, esse é o peso desse tipo de tarefa, nem urgente nem importante, tá? São coisas, por exemplo, seu celular notificou que alguém postou algum conteúdo. Isso não é urgente e muito menos importante para você, tá? Principalmente relacionado a essas tarefas aí. Bom, urgente, mas não importante. Então a gente tem o quê? O trabalhos, né? A gente tem o trabalho ali no dia a dia, e aí você tem longas reuniões que realmente elas não vão trazer nenhum peso, nenhuma relevância para o seu trabalho e não vão contribuir com nada. Então você pode passar isso para uma outra pessoa, um cargo abaixo do seu, que possa estar fazendo essa reunião, e aí depois ela vai passar só o feedback dessa reunião para você. Outra coisa também são telefonemas de pessoas que querem tentar falar com você, e aí acaba tomando muito o seu tempo, e aí você vai deixando as suas tarefas realmente importantes e urgentes para depois, porque você precisou atender essa pessoa. Você pode ter, por exemplo, uma secretária, alguém que possa intermediar essa informação, pega realmente o ponto principal e depois você passa. Lembrar que essa aqui é aquela tarefa que você vai delegar, mas não delargar, tá? Você vai acompanhar ela 100%. Bom, e a nossa terceira estrutura aqui é o importante, mas não urgente. Esse aqui, eu até tinha citado aqui como uma qualificação profissional. Por exemplo, imagina que na sua equipe você precisa que todos estejam 100% sincronizados. Então você vai programar para que seus colaboradores vão fazer um determinado curso, só que esse curso ele vai exigir um certo período. Então você pode pedir para que todos se preparem para estar fazendo esse treinamento, que vai demorar um determinado tempo, e você pode programar a data, início e o término desse treinamento aí. Então é importante que você sincronize essas informações, mas ela é importante para que tudo fique certinho, mas ela não é urgente, então você pode programar. Então você deve buscar algumas informações também, como redução de gastos, aumento de produtividade, que é algo que você pode planejar em um breve período ou um longo período também, mas é algo que pode ser programado. E aí a gente tem essa última informação aqui, que é o urgente e importante, né? Por exemplo, imagina que você é um funcionário na empresa e aí seu colega que faz a mesma função que você, ele teve algum problema, né? E você precisa fazer a mesma atividade que ele faz. Então, um caso de doença, né? Ele adoeceu e você precisa cobrir ele. Então, pode ser na verdade, algo urgente e importante, porque aquela função, aquele cargo não pode ficar sem aquela pessoa, né? Naquele momento. Então, é muito importante isso. Por exemplo, imprevistos que acontecem no dia a dia. Eu vou dar um exemplo bem fictício. Imagina que você trabalha diretamente com a parte online e aí a sua internet cai. O que você precisa fazer? Isso é urgente e é importante, porque o seu trabalho depende da internet, né? Você precisa ligar para a operadora e ela precisa resolver esse problema, né? De uma forma bem rápida. No caso, agora, né? Para ontem. Então, essas são algumas informações urgente e importante. Então, se você pegar no seu dia a dia, você vai perceber que tem diversas informações que você pode colocar nesse quadrante aqui, tá? Então, pessoal, a gente deu uma resumida aqui de uma forma geral para você entender que algumas informações você deve eliminar, você deve delegar, não delargar, você deve programar para que você possa fazer isso depois, e algumas que você deve fazer agora, né? Que é realmente urgente. Bom, para a gente concluir, nós temos aqui o colocar em prática. Então, a dica para vocês aí,
use aplicativos de organização pessoal, né? Por exemplo, como o Google Keep, o Google Tarefas, o Google Agenda. Como eu falei para vocês, existe uma gama enorme de programas, né, e aplicativos de organização, né, que você pode estar utilizando eles de uma forma bem prática aí, para que você consiga acompanhar todas essas tarefas e de uma forma visual também, tá? Então, acessem o nosso card que vai ficar fixado, né? E aí você consegue ver mais a fundo. A gente tem vídeos que explicam individual cada um desses aplicativos, que é o Google Agenda, o Google Keep e o Google Tarefas, tá? E a segunda dica é concentre-se no quadrante número 2. Eu acredito que ele é o mais importante. Então, quando você realmente tem tarefas importantes, você se programa com antecedência, então o que está acontecendo hoje na sua empresa é resultado de alguma coisa que foi feita há 1 mês ou 2 meses atrás. Então, se você precisa realmente alcançar um determinado nível, né? Eu não falo nem só financeiro, mas de organização, de tudo. Infraestrutura, planejamento, tudo isso é planejado. Então, é algo que você deve se programar hoje para que o amanhã, né? O amanhã que eu falo pode ser daqui a uma semana, daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano, ou 3 anos ou mais. Então, esse eu acredito ser o mais importante entre todos os quadrantes aí, tá? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, nos ajudem a compartilhar o conhecimento. Por hoje é só e até o próximo vídeo.